tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O Entre Belas é um encontro que nós temos aqui toda semana para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, buscando sabedoria, como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então, já se inscreve no canal, comenta, compartilha com as amigas aí, vamos aprender cada dia um pouco mais da palavra do nosso Deus. Essa semana eu estou fazendo meu devocional e está sendo sobre o rei Davi, né? Uma das passagens, porque a Bíblia que eu leio, que eu coloco lá no Instagram, a leitura de todo dia, ela tem sempre no dia uma passagem do Antigo Testamento, uma do Novo, um salmo e alguns versículos de Provérbios, né? Ela é assim, essa mistura todo dia, o que é muito bom, né? Mas meditando lá sobre a história de Davi, eu fiquei pensando, né, em como muitas vezes nós agimos de forma tão tola. Às vezes, por uma amizade que a gente tem, a gente pede conselho para uma pessoa que não tem uma direção de Deus, assim, que não tem uma. Não é nem capacidade de aconselhar, não é isso. Mas muitas vezes o ponto de vista daquela pessoa não vai nos ajudar, pelo contrário, vai até nos prejudicar. Mas isso ainda é quando a gente pede conselho. E quando a gente não pede, a pessoa vem e traz, né, uma sugestão de uma forma que aparentemente parece que abre os nossos olhos e a gente fala, puxa vida, eu não tinha enxergado dessa forma, eu vou fazer assim, né? Então, essa é a história que eu vou contar hoje. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 10. Depois, quando você puder, lê o capítulo todo. Aliás, leia 1º e 2 Samuel, a história de Davi é maravilhosa. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse, vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então, Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então, Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um. Cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. A palavra de Deus diz aqui que eram os líderes dos amonitas, ou seja, eram pessoas que tinham uma função de liderança. Então não era qualquer um, né? Não era uma pessoa que você estava conhecendo ali no ponto do ônibus, batendo um papo e já veio dar uma sugestão para você. Não, era alguém que convivia ali com esse rei e que tinha autoridade. Então nós devemos tomar muito cuidado
com as pessoas a quem nós pedimos conselho ou as que estão ao nosso redor, que de repente você encontra por aí e pede uma opinião, né? Às vezes você nem conhece a história daquela pessoa, mas por ela ter um cargo de liderança, você acha que ela vai poder te dar ali alguma direção. O que nós aprendemos nessa história, né? O pai de Anum faleceu, Naás, e ele era muito leal a Davi. Quando Davi soube, quis ir lá mostrar a sua compaixão, dar as condolências para Anum, e mandou então os seus homens irem até lá. E no fim, os líderes de lá, dos amonitas, foram dar um conselho lá para o rei, dizendo: imagina que Davi vai mandar esses homens aqui para te consolar. Não, eles querem ver a cidade, né? Ver o que a gente tem aqui e acabar com a gente e saquear tudo. E na verdade não era isso, né? Tanto que depois eles viram o estrago que eles fizeram, ficaram sabendo que Davi ficou com raiva, e Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra, que sabia lutar, era um homem que sabia o que era violência, e quando ele estava nervoso, ele orava ao Senhor e sabia o que tinha que fazer, que a gente conversou com isso a semana passada, né? Mas agora, Davi ficou furioso. A palavra de Deus nos diz que Davi ficou com raiva e lutou. Tanto que os amonitas pediram ajuda de outros reis, enfim. Davi venceu essa guerra. Mas você entende que muitas vezes existem guerras que nós entramos porque nós não temos sabedoria em buscar ao Senhor. A gente busca a vizinha, sei lá, gente, você sabe, em algum momento da sua vida você deve ter seguido um conselho aí que não era um conselho bom, não é? Às vezes não tem essas coisas, roda de conversa com as amigas, aí você resolve abrir seu coração, falando que seu casamento não tá bom, às vezes nem são cristãs, falam: ai, sua boba, vamos passear, vamos se divertir, vamos não sei para onde, vamos para balada, né? Não esquenta a cabeça, para de cozinhar para esse homem, você fica sendo escrava aí da sua família, feito tonta. Não é verdade? Não tem esses conselhos tolos, e aí lá na frente, quando você vê que você perdeu o que você tinha de mais precioso, que é a sua família, aí tem que lutar para conquistar de novo, não é? Então, queridas, em nome de Jesus, busque ao Senhor, peça ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas até para buscar conselho, a gente precisa orar ao Senhor primeiro, para que Ele nos dê a direção, para que Ele nos traga quem são essas pessoas que podem nos ajudar e nos aconselhar com sabedoria. Evite as guerras. A vida já não é fácil. A gente tem que escolher as nossas batalhas, mas a gente procurar uma. Olha só o que aconteceu: os amonitas foram destruídos. Destruiu um povo por causa de porque o rei seguiu a um conselho que não era o correto. Então vamos tomar cuidado com quem nós andamos, quem nós ouvimos e o que estamos fazendo com o que estamos ouvindo. Por isso, apegue-se à palavra de Deus. Já falei, tranque no seu quarto, busque a Deus no secreto, leia a Bíblia, medite nela, ore ao Senhor. Ele vai te dar resposta. Se tiver que ter conselho, Ele vai enviar as pessoas certas para te aconselhar. E você que anda com Deus vai saber que esse conselho veio dele. Nós aqui do Entre Belas temos um acordo. Anotamos o versículo-chave aí e colocamos em cantinhos estratégicos para a gente bater o olho e se lembrar e orar ao Senhor. Aqui, como são muitos, eu te aconselho a colocar pelo menos uma frase, não é? Senhor, me ensine a te buscar em primeiro lugar. Coloca nos cantinhos aí, começa a orar. Senhor, me dá sabedoria.
eu seja a mulher sábia que edifica a minha casa, que busca a tua direção em tudo que eu fizer. Olha só, Hanum estava recebendo uma visita e não soube agir da forma correta e acabou perdendo tudo. Então, que nós tenhamos sabedoria nas mínimas coisas, em tudo que fizermos. Se Deus quiser, a semana que vem eu tô de volta. Deus abençoe você. Fique na paz.